Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Versículo 22. A Bíblia diz que quando Jacó nasceu, ele era gêmeo de Esaú. Eu disse Esaú, seu irmão mais velho, mas mesmo sendo gêmeos, Esaú, por ter nascido primeiro, foi o que recebeu o direito da bênção da primogenitura, que era a bênção de receber de Abraão, de Isaque, o poder para ser príncipe sobre a terra, de prosperar. Você vê a prosperidade que Deus deu a Abraão, impressionante, porque Abraão tinha uma aliança com Deus. Isaque da mesma forma, porque aprendeu com seu pai a renovar sua aliança com Deus. E quando chegou a vez de nascer Esaú e Jacó, Esaú nasceu na frente. E a bênção era só para o primogênito. Toda a bênção era para o primogênito. E os outros filhos ganhavam presentes. E todos os outros serviam ao primogênito. E Jacó, quando ele foi crescendo e percebendo a sua predestinação a ser sempre o segundo, a ser sempre alguém que receberia da pessoa realmente importante, ele começou a olhar para a situação e pensar o seguinte: peraí, a minha fé vai mudar a minha realidade. E no entanto ele fez de tudo e de todas as formas. Ele foi um louco diante de Deus para poder chamar a atenção de Deus para ele e Deus o conduzir a uma aliança. E quando Deus foi revelando a Jacó a aliança, Jacó foi crescendo, foi prosperando, fez a Deus o voto com dízimo, e a aliança que Jacó tinha com Deus, a aliança que Jacó mantinha e renovava com Deus a cada ano, foi fazendo Jacó ficar cada vez mais rico, e o homem foi ficando rico, a ponto dele sair de casa só com um cajado e um pouco de azeite. E quando ele voltou para casa, ele voltou extremamente rico. O sogro dele, Labão, que ele prosperou na vida sentimental também, porque prosperidade é sucesso em todas as áreas da vida, não é só financeiro, é também financeiro. E a aliança com Deus traz prosperidade para a vida de uma pessoa em todas as áreas da vida. É Deus por ela, como aconteceu com Jacó. E o que aconteceu com Jacó? O sogro dele, Labão, ficou assim, desesperado, porque ele foi vendo que ele foi ficando rico. Labão, o sogro de Jacó, foi ficando rico por causa da presença de Jacó ali na casa dele. E quando Jacó falou que iria embora, ele ficou desesperado, porque ele falou: meu Deus, eu tô ficando rico por causa da presença de Jacó. E a presença de Jacó ali era a presença do próprio Deus. Por quê? Porque Jacó tinha uma aliança com Deus. Uma pessoa que tem uma aliança com Deus, que renova a sua aliança com Deus, onde ela está, o próprio Deus está com ela, garantindo os resultados de sucesso, de prosperidade, de grandeza, de milagres na vida dela. E eu quero falar sobre isso hoje. Jacó nasceu predestinado a lutador. Jacó significa lutador. Nasceu um lutador. E predestinado a morrer um lutador, sem se transformar em um vencedor. Esaú nasceu predestinado a ser vencedor, e morrer vencedor. Só que no meio do caminho ele não renovou a aliança dele com Deus, mas Jacó decidiu fazer sua aliança com Deus e manteve essa aliança com Deus. E o que aconteceu? O destino dos dois foi completamente transformado pela fé de cada um. Um tinha a fé de ter aliança com Deus, de renovar a aliança com Deus, de manter a aliança com Deus. Jacó. E Deus transformou a vida de Jacó a tal ponto que mudou o nome dele para Israel. Príncipe, de lutador, ele se transformou num príncipe com Deus. E Esaú, que nasceu com tudo para dar certo, com tudo para prosperar, terminou sem ser a sequência da linhagem de Abraão e Isaque, que era para ser Esaú, se transformou em Jacó, que foi Israel, por causa da fé desse homem, que a gente tem muito o que aprender com ele. Vamos lá? Gênesis capítulo 25, versículo 22, diz assim: os meninos se empurravam dentro dela, Rebeca, mulher de Isaque, pelo que disse: por que está me acontecendo isso?
Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. E por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú significa homem peludo. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Agora versículo 28. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E ela ajudou Jacó a, pela fé, viver essa virada extraordinária. Porque a fé é loucura para os homens, mas Deus gosta dos ousados na fé. Então, Rebeca ajudou Jacó a, pela fé, conquistar o direito da primogenitura. Religiosos sem visão de revelação nenhuma, que leem a Bíblia e não entendem nada, porque não tem revelação, dizem que Jacó, ele foi um mentiroso, ele roubou, ele foi um traiçoeiro, e isso não tem nada a ver com a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos prova que Jacó é um grande exemplo de um lutador pela fé. E os resultados, o final da vida dele, mostra o quanto Deus se agradou das atitudes dele e o honrou na sua fé. E isso é maravilhoso. Você não pode aceitar. Se Jacó tivesse aceitado a condição que ele nasceu, ele teria morrido numa situação desprezível. Ele nem na Bíblia estaria. Ele não seria exemplo para nada e para ninguém. Ele é um grande exemplo, tão grandioso que Deus escolheu ele para dele nascer, Israel, que se tornou a igreja. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos aprender com a revelação do Espírito, porque aqui não está falando de Jacó, aqui está falando da sua vida. Não importa como você começou a história da sua vida, não importa se você tem tudo para sua vida dar errado, não importa se você olha e diz assim: eu nasci para perder. Deus está dizendo para você hoje pela revelação através de Jacó: se tudo coopera para a sua derrota, a sua fé tem o poder de garantir a sua vitória. O segredo é a aliança com Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia.